E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast para vocês. Conte a sua história. E hoje mais uma pessoa muito, muito especial. Na verdade, não posso nem falar mal dele, porque hoje eu pertenço à igreja desse pastor, desse amigo, né? Já apresento ele para vocês. Eu quero agradecer a todos que têm compartilhado o canal, têm sido bênção um na vida do outro, e é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas, a gente precisa que você espalhe isso para o mundo, porque são histórias baseado em fatos reais, pessoas que vêm aqui, contam a sua história, o que passou na vida, o que tem enfrentado, e que esse canal sirva de motivação para você e para todos. A gente está no YouTube hoje, no Spotify também, só o áudio, e que vocês possam compartilhar. Tudo isso para nós é relevante, é importante para o nosso crescimento e também para o crescimento de quem está nos ouvindo. Quero agradecer a todos os parceiros. Se você quer ser um parceiro nosso, é muito fácil. Entre em contato conosco pelo telefone 67 992368365. Vamos ter o prazer de divulgar aquilo que você faz, a sua empresa, fazer o seu merchan aqui, né? E deixar a sua logo aqui conosco. Então fique agora com os nossos parceiros. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tour aqui pela Lojas Mariano, para vocês conhecerem que a Lojas Mariano é uma loja de utilidades. Temos muitas utilidades para vocês. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu negócio. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que essa loja nos oferece. Então vem conhecer essa loja comigo. É isso aí, galera. Esses parceiros têm sido bênção na nossa vida. Esse podcast está acontecendo não só com a minha motivação, com a motivação da minha esposa, mas com pessoas investindo em nós, acreditando em nosso sonho, em nosso trabalho. Hoje tem se tornado um trabalho também. E eu quero agradecer todos que têm enviado alguma coisa para mantimento desse canal. Muito obrigado pelo carinho. Se você quer ser um parceiro, é muito fácil, entre em contato conosco. Gente, vamos ter o prazer. E também, hoje, eu quero agradecer mais uma vez a minha esposa. Não, ela só fez sinal ali, gente. Ela vai ter que falar um oi, porque já falaram nos podcasts. Quando ela fala um oi no microfone, o podcast é diferente, acontece algo diferente. Então você vai ter que falar um oi, porque estamos diante de pastores aqui. E se não falar um oi, o pastor vai pôr de banco. Você lembra dessa expressão? Banco, né? É tão antigo.
Mas vai, pode falar um. Oi. Tá ligado? Vê se tá ligado. Tá Gente, ligado. ó, que legal, né? Ela é muito motivadora, né, gente? Mas Eu fala... fico rindo pra animar o ambiente. Ah, tá. Muito obrigado. Mas fala um aí pra galera. Oi, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas ela é muito tímida. Mas daqui uns dias, gente, ela já vai estar craque. Ela vai estar aqui fazendo podcast no meu lugar, com as mulheres. Uhum. Não vai? Ah, vai. Ó, gente, que legal. Não sabia, não. Eu não sabia que ela ia aceitar tão fácil assim, gente. Ó, então, daqui uns dias eu vou estar ali nas câmeras, operando as câmeras, e ela vai estar aqui batendo um Ainda papo bem com que as não mulheres. tem câmera aqui. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho. Amém. E hoje, pode pôr aqui nós dois. E hoje, um cara muito especial. Ó, na verdade, gente, eu conheço ele muito pouco, então esse podcast pra mim é novidade. Na verdade, todos os podcasts pra mim têm sido novidade, porque assim, eu não conheço a pessoa. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu vou fazer uma pesquisa sobre a pessoa, não. Tudo acontece aqui naturalmente. E hoje o pastor Felipe Montersol. Falei certo? Falei certo? Eu tenho que ter um sotaque diferente. É isso mesmo. Ele é teólogo, gente. Hoje ele é um dos pastores ali na Metodista e ele está fazendo uma pós em psicanálise. Ele vai querer falar muito sobre essa área hoje. Não, tô brincando, gente. Já está analisando. Ó, você que está nos ouvindo aí, nos vendo pelo YouTube, ele já está te analisando aí. Fique ligado. Então, hoje o pastor Felipe, fala um alô aí pra galera, pastor, e eu sei que microfone pra ele, gente, é naturalidade, né? Na verdade, o podcast aqui, ó, só teve uma pessoa que durou 3 horas e pouco. Talvez ele passe hoje. Meu Deus. Pode pôr mais de frente, pastor, por favor. Isto. Bom, boa noite a todos vocês. É um prazer, Marquinhos, estar aqui nessa noite aqui com vocês, nesse momento tão enriquecedor, né? Estarmos dialogando, se conhecendo, né? Ouvindo a minha história, isso é uma honra para mim, né? Em saber que eu posso mostrar algo para as pessoas, né? Através desse trabalho tão especial que você e a Raquel estão fazendo, né? Então, assim, é um alô para geral aí, né? E dando essa importância, né? A esse projeto de vocês, que é uma bênção. Obrigado, pastor. E eu falo que todas as histórias, algumas pessoas chegam aqui e falam assim, eu não sei se a minha história é tão relevante assim, mas todas as histórias são relevantes, são importantes, são histórias que motivam, né? E ver que, um exemplo, um pastor às vezes passa um problema, né? Ou tá indo bem na vida, tem alguma questão, né? E ele vai poder contar para nós. Eu acho que isso é relevante. A sua história faz a diferença na vida das pessoas. E eu acho que é para isso que nós existimos, né, pastor? Para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu queria que você começasse contando onde nasceu, pastor. Porque eu sei que, gente, mais um podcast que não é aqui de Três Lagoas. Sim. Ó, você pode ver, né, gente? Ó, loirinho. Sei não, hein? Eu acho que ele veio da Europa. Ele veio da Europa. Ele tá escondendo. Eu nasci na cidade de Ituverava. Ituverava é uma cidade do interior de São Paulo. Ituverava. Ituverava. É um trava-língua, gente. Ituverava. Olha, que legal. Pô, vê se o áudio tá legal aí. Quando ele fala aqui, ó. Porque ele tá meio de lado aqui. Não? Desculpa, pastor. Isso, pode virar mais. Aí fica melhor, né? Isso. Então, é uma cidade do interior de São Paulo, né? Uma cidade muito grande. Né? Tem crescido bastante, né? Tá com 40 mil habitantes hoje, Nossa, né? Gigante, pastor. Muito grande, né? Uma cidade excelente. Eu nasci no ano de 92, dia 25 de julho. Pra quem não sabe, ele é mais novinho que eu. E eu estou me sentindo um velhinho aqui. Mas é isso aí, pastor. Nasceu em 92, hoje o senhor tá com 29. Olha, gente, 29 anos, gente. Quando a gente chega nos 30, a gente não começa a contar mais, pastor. A gente esquece. Na verdade, eu parei quando eu tirei minha habilitação, né? Porque assim, eu não sei, mas pelo que eu ouço, né, dos jovens, pelo menos na minha época, né, o pessoal eu tinha sempre a vontade de ter uma carta, né, uma habilitação, querer dirigir, né, chegar nos 18 anos, nossa, eu vou tirar a carta, eu vou andar o mundo inteiro. Mas eu também. De carro. Quando chegou no 18... Não, meu não era carro, era só ter uma moto, já tava bom. Quando chegou nos 18 ali, eu falei, meu Deus, passou, né, andei bastante.
E tipo, e hoje eu Realizou tô o aqui, sonho. tô com 29 anos, vou fazer 30. Esse ano faz 30, pastor? Esse ano, mês de julho agora. Ó, gente, por favor, você que é membro da igreja metodista, dia Dia 25 de de julho, dia mês 7. 25 de julho, gente, grava aí essa data, então o pastor está esperando carinhosamente. Não só um abraço não, tá, gente? Um presente de coração, né, pastor? Não é presente de urso, não, presente de coração mesmo. Amém. Amém, né, pastor? Mas é isso aí, pastor. Eu queria que você começasse contando, assim, como que foi a sua infância, né? E daqui a pouco a gente chega ao porquê ser pastor, tantas profissões, né? Eu não sei se a gente pode encarar como profissão, porque vai além de uma profissão. Eu falo que o ministério, né, o chamado, e é um desafio hoje. Meu pai é pastor, então eu sei que não é fácil para uma pessoa decidir um chamado. Ainda mais com uma família. Eu queria que você apresentasse primeiramente agora. Você falou que tem uma esposa linda, uma filha, é uma filha, né? Uma filha. Uma filhinha linda. Fala os nomes, senão a Sim. gente começa esse podcast já acabando tudo aqui, ó. Tipo, Já era, né? Já era. Já Fala era. aí. Honra quem tem honra, né, Com pastor? certeza. Né, eu sou casado com a Larissa. Nós nesse ano vamos completar no mês de outubro, né, 7 anos de casados, né, para a glória de Deus, né? E tem sido uma bênção nosso casamento, né? Assim, luta todo casamento tem, mas vencemos junto, né, todas as lutas e vamos vencer as outras que vão vir ainda, né? É E eu isso tenho aí. uma filha também, né? Se chama Hannah. Hannah é. Acho Hannah muito- Montana? é por aí mesmo. Todo mundo brinca assim, sabe? Tô com a brincando, gente. desculpa. Não, é mais um, é comum ouvir isso em qualquer lugar. Ai, Deus. Foi muito interessante porque antes da gente ter a Hannah, nós ficávamos em dúvida, nosso filho, como que vai se chamar? Aí fosse menina, tava pensando na possibilidade de Sara, fosse menino na possibilidade de Davi, né? E de repente, aí nasceu a minha irmã, né? Tive uma irmã, minha irmã hoje está com 7 anos de idade, né? Nossa. E aí meu pai perguntou, Felipe, fosse você, que nome que você daria para sua irmã? Eu falei, Sara. Tipo, já pegou o nome. Já pegou o nome da Não, nossa eu filha. poderia ser Sara 1, Sara 2, Sara... Não, imagina, a tia e a sobrinha, né? Oi, tia Sara. Oi, sobrinha Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. Ixi, era Sara pra todo lado, né? Uma do lado da outra, só Sara. Então, aí, de repente, a Larissa pensou em um nome composto. Né? Ela queria Ana alguma coisa, um outro, né? Um nome composto. Ela pensava assim. E a Larissa, quando eu estudei teologia, a Larissa também se tornou uma teóloga na prática, né? Porque normalmente quando a gente estuda, o cônjuge sempre está junto, né? Então tá vendo você fazendo os trabalhos que você está lendo, os livros que está exposto na mesa, né? E Acompanha junto, é um chamado junto, né, pastor? Não é Junto. sozinho, não tem como, né? com certeza. Aí de repente ela pensou em algo, amor, eu vou buscar a origem do nome Ana. Ela buscou e ela encontrou no hebraico Haná. Haná, que é H-A-N-N-A-H. Né? Então ela encontrou, falei, nossa, que bacana, que legal, que surpreendente. Foi uma sabedoria assim de Deus. Né? Então não vai ser composto, então vai ser Haná. Né? Que nós, em português, nós falamos aqui Hannah, né? Hannah. Né, E por então isso que a aí- gente acabou zoando, né? Que Hannah Montana, Tem né? a Hannah Montana, né? Mas que legal, buscar a origem, eu acho que isso que é legal também, um significado, uma importância, eu acho que isso é mais gratificante, né, pastor? Você tá vendo que você tem uma teóloga do seu lado e o senhor não sabe, né? Se o senhor falar alguma coisa na pregação lá errado, ela já vai, não tá falando isso aqui não, tá errado. É por aí, tipo, ela sempre tem, isso é muito bom, né? Tem uma pessoa assim do nosso lado, fala, amor, eu acho que poderia ter falado isso, eu falo assim, nossa, amor, parabéns, foi legal, bom, eu poderia melhorar em algo, né? Então, tá do lado assim, isso é muito bom, tem me Dá um ajudado feedback, bastante. né, pastor? Com Na certeza. verdade, isso é legal, isso é importantíssimo, né? Mas também, pastor, assim, eu sei que você não é daqui, cresceu lá eu já esqueci o nome. Ituverava. 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 E como foi sua infância ali, pastor?
A minha infância foi aquela infância que, né, excelente, aquela infância que você chegava da escola, brincava na rua, né, gostava de jogar, pegava o chinelo, a chinela de dedo, a Havaiana, né? Ou a Ipanema, né? Colocava no meio da rua, brincava de bola. Eu tive uma infância assim muito boa, eu aproveitei muito a minha infância, né? Só que eu sempre tive muita responsabilidade desde criança, né? Desde criança eu sempre gostava muito de ajudar meu pai em alguma coisa. Por exemplo, eu estudava de manhã, aí eu almoçava, depois do almoço eu queria ajudar minha mãe em casa, eu limpava a casa, lavava o carro com meu pai, e depois eu desfrutava da minha infância brincando, indo no clube de futebol, piscina, estudando também, né? Lógico, né? Tem que estudar. Né? Tem como não Não tem estudar, né, como pastor? correr. Né? Então, assim, foi uma infância assim, muito boa, fui crescendo dessa forma. Então, assim, eu aproveitei bastante, né, a infância. Esse sentido de estar sempre aproveitando o máximo dos colegas, dos amigos, aquela formação. Ó, quando chegava sexta-feira, era incrível. Saía da aula, chegava em casa, fazia minhas tarefas, ajudava minha mãe. Era 3 horas da tarde, os vizinhos, a galera da escola, lá Se todo mundo reunia. junto. 20, 30 crianças, pelo menos. Legal. De manhã começava o futebol na rua. E pelo que eu entendi, essa cidade é bem tranquila, né? Não tinha, ou muito perigosa. Grande, né? Né? Porque geralmente em cidades pequenas você tem mais tranquilidade. O pai e a mãe te deixar você brincar na rua e, né, se divertir. Não sei se ainda é uma cidade assim, tranquila, ou nunca foi tranquila. É uma cidade tranquila, né? Não só também pelo tamanho. Claro, uma cidade pequena. Só que hoje, por exemplo, as crianças não fazem mais isso. Até mesmo o trânsito aumentou, a violência cresceu, né? O crime também tem crescido a cada ano, tem se passado. Então, por exemplo, os pais hoje para deixar a criança brincar na rua É mais complicado. mais né? complicado, né? Várias E questões. também, pastor, o senhor falou assim, ó, você teve aproveitei a infância. Na verdade, eu vou falar a minha geração, a nossa geração, teve infância, porque, na verdade, a gente não ficava muito no virtual. Eu acho que é legal essa tecnologia que nós temos hoje, a facilidade que a gente tem de comunicação, que é incrível, né? Tem amigos acompanhando a gente fora do país. Acho que isso é legal, relevante. Mas, ao mesmo tempo, a questão de brincar, jogar bola, pega-pega, essas coisas já estão se perdendo. É igual você falou, não via a hora de chegar o final de semana, né, para reunir a galera e brincar. Mas brincadeiras saudáveis, não era brincadeiras destrutivas, brincadeiras maldosas. Pelo contrário, era brincadeiras educativas até, né? Sim, sem dúvida. Chegava na sexta-feira, né? Igual eu disse anteriormente, a sexta-feira começava no futebol, aí de repente o tempo começou a escurecer, o sol começou a esconder, aí vem aquela nova brincadeira, né? A gente chamava lá de pique-esconde. Ah, esconde-esconde. O esconde-esconde, né? Tem lugar que é esconde-esconde, pique-esconde. E outros. Vários nomes, né? Então, assim, aí começava. Aí era todo mundo ali, aquelas 30 crianças ali brincando, escondendo. Aí chegava o último, salvou o mundo, né? Ah, o que era aquilo? Você procurava os 30. Mas né? era Então legal, bem divertido. e era bem tranquilo, né, pastor? Eu acho que hoje, infelizmente, o mundo, pela questão da tecnologia, está perdendo valores importantes, né? A gente criava amizades sadias, né? Verdadeiras. Hoje a gente está criando amizades virtuais, né? Que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo não faz o que a nossa geração passou, né? A diferença. Porque o tete a tete, o contato, isso ninguém vai tirar. A tecnologia não consegue tirar isso. Tanto é que o culto online eu acho importante, relevante, mas não é a mesma coisa que você estar presencial, né, pastor? É verdade. É muito importante. Porque o contato, o tete a tete, nos leva à sensibilidade do próximo, né? Você ter um contato com uma pessoa próxima de você é outra coisa, é fundamental, é muito diferente do virtual, né? Do online, igual você disse.
de um culto online, por exemplo, até para estudar, né? É claro que hoje é muito bom o que tem fornecido os cursos online, os EAD, né, para aqueles que não tem como, né, de uma forma ir aquele local para estudar, né, presencial. Então tá disponível ali o curso EAD, isso é muito bom, mas o presencial, você está ali junto com a galera, junto com a sala, os colegas na diferente. sala, isso é muito bom, né? O professor ali, né, Já tira dúvida na tira hora. dúvidas, está conversando com alguém do lado e já dando com você ali. Então, isso é uma convivência, né? Isso se resume em você estar perto de pessoas, próximo de pessoas e sensibilizar por pessoas, né? E eu falo assim, pastor, a tecnologia, assim, os EADs, alguns menosprezam, né? Tipo, não é a mesma coisa do presencial. E eu não estou desconsiderando a sua fala. Mas, assim, a minha cunhadinha, que hoje está maior que eu já, praticamente, ela estudou online e não desceu o nível. Mas porque ela teve o acompanhamento, né? Dos pais ali presente, teve a internet, tem a tecnologia. Para algumas pessoas, não muda nada a questão do EAD, do, né, online. Mas para algumas pessoas, a questão do aprendizado cai. Porque às vezes não tem a tecnologia. Infelizmente, Sim. a gente vive num país muito desigual. Não tem a questão também de o feeling de pegar as coisas, conseguir estudar sozinho, né? E eu falo que no meu tempo não tinha esse negócio de pesquisa de Google. Cara, se eu tivesse, olha, eu ia ser um hacker hoje. Incrível. Não, porque Incrível. qualquer dúvida você tem, você pesquisa ali, puf, né? Tá O muito Google oferece. fácil. Mas ao mesmo tempo se torna difícil, porque algumas pessoas não têm acesso, né? Você Então, é da época da Barça. na época da Barça, nossa, eu tinha que ir na biblioteca fazer uma pesquisa, pastor. O senhor não passou por isso, né? Eu tinha que ir na biblioteca fazer a pesquisa, eu não tinha lá o computador em casa, às vezes, Era difícil, pastor. Muito. Até então, por exemplo, eu formei há poucos anos, né, na faculdade. Por mais que eu tinha as pesquisas, né, pela internet, pelo Google, isso é excelente, mas uma boa parte dos meus trabalhos acadêmicos era na biblioteca. Porque os livros que tem lá são sensacionais, fundamentais. Então, e eu não encontrava na internet, Olha aí que interessante. né? Muito interessante. Então, isso tem me ajudado a concluir, né, o curso. Mas e aí, pastor? Aí você cresceu ali nesse universo top, né? Porque a nossa geração, eu falo que é uma geração que aproveitou a vida no sentido de brincadeiras, de crescimento, né? E eu acho legal também motivador que você falou que ajudava sempre os pais, depois ia fazer as Sim. brincadeiras e hoje estão invertendo muitos valores na família, na vida da sociedade. E criança não pode trabalhar, eu acho que também não pode mesmo, mas ao mesmo tempo ajudar é diferente de trabalhar. Com Né? Já certeza. colocar algumas regras, né? Limites. Tarefa Hoje, do dia, né? tarefa do dia, porque hoje eu vejo muito marmanjo que às vezes a mãe tá fazendo tudo, cara, e o cara tá lá. Sem fazer, sem levantar pra limpar uma casa, lavar um copo, né? Muito sossegado. Eu acho que isso é complicado, né, pastor? Porque a gente veio de uma geração que os nossos pais, graças a Deus, deu o melhor, mas não foi fácil, né? Tipo, e a gente teve que ralar para ter as Sim. coisas, para conquistar as coisas. E hoje está mais fácil e as pessoas não valorizam, né? Ou as pessoas não querem valorizar. O que você pensa sobre isso, pastor? Olha, falando por exemplo, a tarefa diária de um filho, de uma filha em casa, igual hoje, é um trabalho escravo para as crianças. Né? Um trabalho escravo. Eu entendo que tem uns trabalhos, sim, abusivos com crianças, certo, correto, somos contra isso, com certeza. Mas, por exemplo, uma tarefa diária, você colocar o teu filho para lavar uma louça, colocar o teu filho, você vai lavar a varanda hoje, você vai fazer tal coisa hoje. Além das tarefas da escola, porque já tem que estudar, você tem que crescer no conhecimento também. E as tarefas diárias a tarefa diária dos pais ali na casa, no lugar que a criança mora, isso é importante para ela não somente no resultado que vai levar para o responsável da casa de questão de organização e limpeza, mas principalmente para o futuro daquela criança.
Porque vai começar a gerar essa responsabilidade. Eu tenho hora para fazer isso. Eu tenho que deixar isso limpo, né? Porque o prato tem que ser higienizado. Então, assim, são detalhes da vida, né, que isso vai acrescentar para aquela criança que ela nunca vai esquecer no futuro. Então, isso se chama responsabilidade, ordem, organização. E quem que não quer isso para a vida? Né? E um dia essa criança, esse adolescente vai sair da barra do pai, da mãe, e aí? Não vai saber fritar um ovo? Não vai saber, né, pastor? Porque, assim, a pessoa que não tem já algumas coisas, não aprende cedo, quando ela se torna mais velha é difícil, porque ela aprender com a vida já é complicado, né? E a pessoa não saber nada, não valorizar esses... É um aprendizado, né, a nossa vida. Eu acho que... Mas vai muito de pai para pai, né? Hoje eu vejo, trabalho em um projeto social, eu vejo que muitos pais hoje não querem ser pais. Quer fazer o filho. Ou nem quer o filho. Olha que terrível. Verdade. É triste. Nem quer o filho. E faz a criança... e deixa no mundo, e a gente está crescendo cada vez mais pessoas sem estrutura, sem base familiar, sem esperança, só está complicando mais. Eu falei até no projeto uma vez que eu acho que o Brasil deveria mudar a lei para igual, eu não sei se é a China ou é o Japão, que tem um limite de criança, acho que é a China, tem um limite que você pode ter conforme a sua renda. Sim. Porque, pastor, de verdade, o pessoal não tem consciência de que eu vou pôr um filho, pô, tem que dar o melhor. E o melhor é o quê? É junto. Não é dar coisas. É estar junto. Acompanhamento. Carinho. Pô, as crianças que vêm até nós, pastor, que tá carente, sabe? De um abraço, de um afeto. Ou simplesmente você tá ali ouvindo. Talvez uma bobeira, mas para eles, pô, você tá ali. Eles estão sentindo falta de família. Família, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Não, mas o pensamento é o mesmo, né? O pensamento é o mesmo, né? A criança, ela quer mais do que um objeto, um material, né? Ela quer o amor, né? O cuidado da família. E infelizmente isso no nosso dia a dia tem diminuído bastante, né? Essa questão do relacionamento com os filhos, né, tem sido uma tragédia, é tão difícil. Isso eu estou dizendo para você aqui, Marquinhos, e dói no meu coração falar isso, porque a criança necessita disso, né? Eu começo a olhar para minha filha hoje, né? Eu penso assim, gente, o que será da minha filha sem o meu amor e sem o amor da minha esposa, sem o cuidado, sem a presença, né? E isso eu digo não somente em um ambiente, eu falo também no ambiente do religioso também, de toda a humanidade, né? Porque antes de sermos pastores também somos humanos, primeiramente, né? Então, assim, eu falo dentro desse ambiente da família mesmo, a criança crescer sem esse acompanhamento, esse cuidado, esse carinho, é muito difícil. E, igual você disse, não é também, no sentido, acho que foi isso, né, de ter mais um filho, ter outro filho, ter outros filhos, né? Ou adianta fazer sem pensar, né? Um exemplo, eu, Raquel, preciso urgentemente ter um filho, ó, fica aqui a dica ali, ó, estamos ao vivo agora para vocês, porque daqui uns dias meu filho vai chamar eu de, meu, não é pai, é vô, né? Ou vô, né? Mas, ó, sogro, vai chegar o filho, calma, a gente estamos preparando, mas assim, a gente pensa, sabe, para ter uma estrutura, para ter a gente tem um cuidado enorme, a gente quer ter, mas a gente pensa, né, na questão, puxa, e o futuro? E às vezes a gente pensa demais, né, amor? Tá pensando demais. Mas hoje as pessoas fazem sem pensar, né? E infelizmente está crescendo mais jovens abandonados, mais famílias sem famílias, famílias desestruturadas, né? Mais um na sociedade que vai ficar buscando ajuda de governo, que eu não acho errado, eu acho que é válido, né? A sociedade está aí para fazer a diferença, mas eu penso que se o ser humano pensasse para ter o filho, né, pastor, seria diferente. Nossa sociedade seria totalmente mais, sei lá, mais humana, mais relevante, né? Não é só mais uma criança crescendo sem futuro. Mas, pastor, o senhor cresceu ali, teve uma infância top. Mas por que, pastor?
né? Tantas profissões. Você tá louco? É. Porque hoje é loucura, vou falar igual o Paulo, é loucura. Pastor, não é fácil, eu falo assim, você assumir o chamado diante de tantas coisas acontecendo no mundo, né? É um desafio. Eu falo que, pastor, a gente está aqui atendendo várias áreas aqui, né? Podcast, várias áreas. Mas o pastor, ele atende várias áreas. Sim. Ele vai ouvir todo tipo de gente. Gente formada, gente sem formação, né? Gente culta pra caramba, gente Sim. sem entender nada, né? Pessoas leigas. Mas e aí, pastor, por quê, né? De pastor, da onde que veio esse chamado? Eu sei que veio de Deus, mas por quê, né? É porque primeiramente, eu não cresci em um ambiente religioso. Ó, isso é legal ele falar, gente, porque É. geralmente as pessoas acham porque o pai foi, né? Igual no caso, meu pai é pastor, um abraço pro meu pai. O Marquinho, todo mundo fala, o Marquinho vai ser pastor. Eu acho que é consequência, né, pastor? Acho que é consequência, não é por causa do ambiente, É né? muito comum, né? Tem que ser o chamado, né, pastor? Tem que ser. Mas pode continuar, senão eu vou ficar falando. A Raquel fala assim, ó, vou pôr um apito ali, ó, senão você não para. Não, e assim, meu pai, ele não tinha crença, né? Meu pai, ele de fato era ateu, né? Ateu, assim, bem rígido mesmo, a ponto de se comentar algo sobre Deus próximo dele, sobre até mesmo o diabo, ele te ignorava, não falava com você, virava as costas. Minha mãe de uma religião também totalmente longe, né, do cristianismo, e eu cresci nesse ambiente, né, com meus pais. Pode falar a religião da sua mãe ou não? Minha mãe era espírita. É? Sim, minha mãe era espírita. E assim, eu cresci em casa, mas assim, eu sempre tive uma boa educação deles, né? Tudo comum, tudo uma família mesmo. Sempre cuidava de mim. Eu também tenho um irmão. Né? Eu também tenho um irmão que tem. Pastor, Vamos lá. um projeto, Não, uma família aqui, ó. Peraí, eu acho que primeiro Vamos lá, fala o eu nome vou- do seu pai. Isso, vamos por pontuar, parte, né? Como que é o nome do seu pai? Meu pai chama Félix. Félix? Félix. Olha aí, olha, não sei se ele faz pouco tempo que ele é convertido. Meu pai faz 12 anos. Fala pra ele pesquisar um cantor chamado Carlinhos Félix, não sei se ele conhece. Nossa, olha, Félix, já lembrei do Carlinhos Félix, é um cara muito renomado musicalmente, um cara muito influente, as letras top. Minha mãe chama Márcia. Márcia. Né? Eu tenho um irmão que se chama Henrique. Meu irmão tem 27 anos. Eu tenho uma irmã que se chama Maria Vitória. Né? Ela está com 12 anos de idade hoje. E eu tenho uma outra irmã que se chama Sara, que está com 7. Esse daí veio pra falar assim, ó, minha geração vai ser, né, pastor? Sim. Ai, Deus. Mas um abraço pra essa família linda. Qual que é o sobrenome da família? Da minha mãe é Montersol e do meu pai é Torres. Um abraço pra essa família linda aí. Deus abençoe. Família Eles Montersol. estão ainda em Ituverava. Ituverava. Estão lá. Deus abençoe. Né? Então, e eu perdi uma irmã. Ah, Né? Eu tinha uma irmã que ela estava em um período de uma gestação, né, da minha mãe. Ela faleceu um dia antes do parto da minha mãe. Ela já estava com algumas complicações, né? Já tinha algumas complicações. Ia ser tratado após o nascimento dela. então era pra ser... 5. Olha aí, seu pai Era é pra fera, ser hein? 5. E foi a partir desse momento que quando quando ele perdeu a minha irmã, eles há pouco tempo começaram a ir para a igreja, né? Porque eles quiseram, sabe? Teve essa mudança na vida deles também. Eles foram na igreja primeiro do que eu. Aceitaram Jesus primeiro do que eu. Né? Então teve essa mudança. E quando eles foram pra igreja, a sua idade já era... Quando eles foram para a igreja, minha idade era... Eu estava com 15 anos. 15 para 16. Eles foram. Eu tava com 15 para 16 anos. Então, e o médico sempre falou para minha mãe, ó, você não pode ter mais filho, né? Por causa de algumas questões. E, de repente, aconteceu, né, essa perca, né, da minha irmã. E depois, minha mãe ficou grávida, né, de novo. Né? Aí é onde veio a primeira, a Maria Vitória, minha primeira irmã, né, que deu uma diferença do meu irmão de 15 anos. Né? Então, aí veio a Maria Vitória.
né, bem, saudável, e aconteceu depois a Sara, né? Agora eles pararam, né? Ficou nos 4, né? Agora eu acho que ele falou assim, ó, só porque esse cara falou que eu não vou ter mais filho, agora eu vou fazer uma manada aqui, Se ó. ele assistir, eu vou mandar pra ele vai assistir. Vai. Vai assistir, meu Deus. Que bom. Benção. Então, depois de tudo isso, aconteceu, meus pais foram primeiro pra igreja, do que eu. Eu já tive uma adolescência, tudo muito precoce, né? Eu conheci muita coisa cedo. Eu digo, que coisas são essas? Eu digo, eu conheci bebida cedo, né? Bebida alcoólica, eu conheci baladas muito cedo, né? Eu tinha identidade falsa para entrar em algumas baladas. Esse cara era danadinho, hein, gente? Eu acho que não dá para acreditar, pastor. É bom eu falar isso, né? Assim, aqui no isso podcast. É relevante. Exatamente, é bom eu falar isso porque mostra também o outro lado, né? Como eu era antigamente, né? E fui crescendo, a gente vai crescendo, aí chega naquela idade da habilitação, né? E habilitação, festa, bebida, poxa, aí pronto. É o que eu quero pra minha vida. É um homem feliz, né? Ele acha que é uma felicidade, né? Super feliz, né? E meus pais lá, né, sempre orando por mim, pagando preço por mim, sempre me convidava, Felipe, vamos para a igreja comigo, vamos com a gente. E tinha dia que eu ia com eles, mas eu ia só por interesse. Contrariado. Né? Contrariado e por interesse. Uhum. Eu pensava assim, se eu fosse com meus pais, se eu for com meus pais, eles vão deixar eu sair depois no carro. Entendeu? Eu já pensava nessa que questão. Jogada, né? E para ajudar, né, na igreja, né, nessa igreja que eu ia, tinha um outro rapaz também que me acompanhava. Olha aí, então, das baladas? Também, Aí, depois de tudo isso, surgiu, tudo isso aconteceu e eu tive muitos colegas, né, assim, também, aqueles momentos por interesse, né, e eu lembro até hoje que eu sempre gostava de manter a forma física, né, cuidar da saúde, corria, academia, sempre gostei. Né? Sempre eu gostava, né? Eu gostava. Hoje eu comecei a fazer academia semana passada, na terça-feira, né? Então, assim, é uma luta. É uma luta. Lutar contra a mão do sistema, é complicado. É verdade. Marquinhos, mas vou te falar uma coisa. Faz uma diferença muito grande. Seu dia é outro. É outra coisa. Hoje eu acordo disposto. Antes eu acordava cansado. Poxa, eu dormi. Tive 8 horas de sono. Eu tive 6, 7, 8 horas de sono. Acordei, tô cansado. Tipo, eu cansei de dormir. Entendeu? Verdade. Eu falei, não, isso não tá normal. E a minha esposa é um exemplo pra mim. A minha esposa já faz meses que ela tá fazendo crossfit. Né? E ela faz crossfit 6 horas da manhã. Ela levanta todos os dias 5 horas da manhã. 15 para 6 da manhã ela sai, né, da de casa, né, a irmã passa lá em casa, busca ela, as duas vão, que essa irmã é da igreja, né, elas vão 6 horas, chega lá, treina, volta todos os dias e não falha. E se falhar, fica um dia inteiro deprimida. Triste, né? E assim, isso tem me motivado bastante. Eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, com 2 dias lá no treino, na prática, e uma dieta, né? 2 dias já tem feito a diferença. Eu acordei assim, já no 3º dia, nossa, eu tava bem melhor do que antes, né? Mais disposto. Mas voltando, né? E eu sempre gostava. Vamos mandar esse corte aqui, eu vou fazer um corte, vamos mandar pro pastor, né? O pastor nosso, o pastor Thiago. Pastor Thiago, a gente vai te arrastar amarrado pra academia, pastor. Porque assim, ó, a gente ama a sua vida, tá? Então vai ter um corte aqui, a gente vai mandar pra você, pastor. Isso, legal. Motivacional, pastor. Porque eu sei que você precisa, ó, o senhor não precisa de pagar a gente pra personal, não. O senhor vai ter os melhores personagens. Com certeza, ó, hein? E a gente vai rindo, tá? Vai lá, o pastor Felipe acabou de falar que ele está fazendo academia, está mudando totalmente o estilo de vida dele. E agora, pastor, esse corte vai para você, porque a gente vai te arrastar
pra academia, pastor. A gente vai junto pra um ser bênção na vida do outro ali, ó. Beleza? Vamos, pastor? Fica a dica aí. Um abraço. Amém, que bacana. Né? Ah, mas será muito bom, né? Estar junto ali na academia, né? Pastor Tiago, gente. Não, aí já vai começar a pregar, aí um já pega o violão, É. já faz louvor, né? Aí é muito bom. Então, assim, eu sempre gostava de manter, né? Eu tinha essa prática, né? Hoje retomei. E antes, fazia algum esporte específico? Porque, um exemplo, eu vim da geração que eu treinava futebol, gostava de salão, futebol de salão. Aham. Aí vim pra cá, paramos tudo, mas sempre gostei da parte de futebol, tá? Mas agora não jogo mais. Academia tá sendo algo pra uma válvula de escape, né, Sim, pastor? sim. Mas fazia algum... Sim, eu fazia futebol de campo. Gostava. Gostava, muito. E muito. aqui não parou? Não, até que eu tô jogando. Tem um grupo da igreja, Ah, né? Que tá. o pessoal joga na sexta-feira. Legal. Tem uns outros dias também, mas eu já não sigo, né? Né, tem uma galera mais jovem aí também que joga todos os dias, né? Joga, visitador. Né, mas depois quando eu fui pra faculdade, eu comecei a jogar mais no salão. Mais no salão. E, então, assim, aí eu sempre gostei dessa atividade física e tudo mais. Eu vou chegar lá na questão do chamado, né? O porquê pastor. Por isso que eu tô contando essa história. E o podcast é seu. Quem é louco aqui de interromper? Aí- Olha, o podcast número 33, ele vai explicar essa data pra vocês. 33, hein? Páscoa chegando. Páscoa chegando, idade de Cristo, né? Meu Deus, eu acho que vai acontecer algo, um rebuliço aqui nesse lugar. Essas 4 paredes vão ficar pequenas aqui. Bom, muito legal. E assim, sempre gostava, mantinha a saúde. E numa segunda-feira, eram umas 19h30 da noite, eu encontrei um amigo, né? Um amigo meu de época, assim, né? Da adolescência, fazendo caminhada também. E ele tava com uma amiga dele, né? E eu tava lá, eu encontrei com ele me cumprimentou, né? A gente conversando, ele apresentou a amiga dele, tudo, nós conversando, caminhando, e foi tudo muito bom. E eu senti algo tão diferente. Falei, gente, esse amigo meu aí tá diferente. Eu senti algo tão... Trouxe uma paz no meu coração, né? Que antes eu não falava paz, né? Eu usava a sensação de um bem-estar, né? E quando chegou na ponta da avenida, no final da avenida, eles falaram assim, Felipe, ó, a gente tá indo embora, a gente por aqui hoje encerra a nossa caminhada. Aí eu falei assim, legal, tal, mas que bom. E amanhã na terça-feira vocês vão voltar? Né, no mesmo horário? Que eu quero caminhar com vocês. Aí eles pegaram, já na esquina, né, do outro lado da rua, falaram assim, não, amanhã a gente não pode caminhar, porque amanhã a gente tem curto, né, que é culto, falaram curto, né, é curto. E na nossa região quase não gosta de um R, né, do curto, puxa, né, da né, porta, da porteira, né. Aí eles pegaram e falaram, amanhã tem curto. Aí eu tive uma experiência, né, uma experiência assim que muitos às vezes não entendem, né, só eu para entender melhor sobre isso, porque eu tive essa experiência com Deus, que veio uma voz, né, no meio da avenida, assim, eu sabia de onde vinha a direção da voz, pra você ter noção. Ele falou assim para mim, Felipe, amanhã você vai nesse culto. A voz falou para mim. Né, eu já tive, meu Deus, será? Igreja, é Deus falando comigo? Né? Então, foi algo... Você não podia falar, né? Satanás, é você, Satanás. Satanás. É você, mandando pra igreja? Satanás, é você? Né? Do Chaves, né? Do episódio do Chaves, né? Eu também sou da época do Chaves, né? Cara, Do Chaves, do Mr. Bean. Então, assim, eu ouvi essa voz. Aí, antes deles me convidar pra igreja, eu disse pra eles, amanhã eu vou nesse culto. Aí eles ficaram surpresos, porque eles me conheciam. Não queria saber de igreja. Aí eles pegaram e falaram, sério que você vai? Eu falei assim, sério, eu vou no culto. Que horas que é o culto? 7h30. 7h30? Beleza, eu vou. Felipe, tô passando na sua casa amanhã às 7h15. Eu falei, não, pode deixar que eu vou no meu carro. Não, eu faço questão, eu quero te buscar, meu amigo. Eu tô com saudade de você, né? Eu quero buscar. Vai que esse cara me dá o golpe e fala que não vai. Já queria me arrastar no laço ali, né? Eu já entendi. Aí eu peguei e eu disse, não, fica tranquilo que eu vou mesmo. Não, só sei que no outro dia era mensagem o dia inteiro pra mim.
Época do... Era o Orkut. Quando que veio o Facebook? 2011. Mas com Isso, certeza, era 2000, Orkut. tava em transição, Isso. Orkut pro Facebook, Eu não né? peguei a época do Orkut, que eu não curtia. Tava Eu esse só tempo era de chucro. Isso, o Facebook veio em 2011, né? Então teve uma transição. Eu não lembro o mês, mas teve uma transição. Eu acho que era o Orkut, não sei porque eu fiz depois o Facebook no Você é da mesmo época ano. do Messenger, né? Do Messenger, Nossa. MSN, Nossa. né? Aquele barulhinho, aquele somzinho subindo, né? Lançando a conversa e você corria pra ver quem tá falando com você, né? Deixava ligado o computador, as caixinhas no último, né? No volume lá. Eu não lembro qual que era o som, mas era bem chamativo, né? É. E eu peguei nesse dia, eles mandaram mensagem, você vai mesmo? Vai. Eu falei, eu vou. E tem uma outra questão. Eu sempre trabalhei cedo. Né? Com 14 anos de idade, eu já tinha minha carteira de trabalho registrado. Antes podia, né? Antes podia. Antes Isso, podia. Fica a Isso, dica aí, antes podia. Antes podia. Então, assim, desde os 14 anos eu trabalhava. Aí eu cheguei em casa às 6 horas, né? 5 horas, aliás. Cheguei 5 horas do serviço em casa. Eu tomei banho rapidinho e fui 7 horas para a igreja. Cheguei lá, nem eles estavam lá. Né? Cheguei bem mais cedo no culto, era 7h10, tinha chegado lá. Cheguei nesse dia aí, eu peguei, eu fui sentar lá na frente. Você lembra que igreja que era, pastor? Metodista. Ah, metodista. A metodista. Então você é raiz. Foi metodista. Desde... E eu peguei, eu fiquei olhando para aquele tanto de banco, cadeiras, falei assim, onde que eu vou sentar? Aí eu lembrei de uma questão, né? Não, se for para ser, eu quero sentar lá no primeiro banco. Né? E eu fui lá no primeiro banco, sentei. Aí esses amigos meus foram me chamar, vamos sentar ali, lá atrás com a gente. Não, senta aqui comigo na frente. E eles tinham vergonha de sentar na frente. Né? Não, senta aqui comigo. Tipo, poxa, né? Agora eu peguei eles, né? Eles numa vergonha. E nesse dia eles sentaram na frente. Sentaram na frente comigo. E eu lembro até hoje na mensagem do apelo do pastor, né? O pastor Kleber. Ele deu uma mensagem de salvação, né? Foi bem cristocêntrica, uma mensagem bem de Jesus mesmo, de salvação, arrependimento. E eu lembro até hoje que nessa mensagem, no final, eu fechei meu olho, eu fui orar. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, se o Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida, para mudar a minha vida, eu não quero ficar no banco da igreja. Eu não quero ficar limpando o banco com a minha calça. Eu quero estar em pé no banco. No sentido de servir, de fazer alguma coisa. E a partir desse dia, eu fui no apelo do pastor. Eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou também. Para quem não sabe o que é apelo, gente, é quando finaliza o culto, antes de finalizar, o pastor faz um cerimonial ali, chama as pessoas para ir na frente, né? Algumas igrejas falam para levantar a mão, tal. Mas é uma forma de chamar a pessoa e é um desafio para a pessoa e a pessoa que sentiu no coração, que Deus tocou, a pessoa ir na frente e orar, né, pastor? Orar para ter a convicção que ela foi chamada não pelo pastor, mas por Deus, né? Porque essa questão do apelo da pessoa ir na frente, né, ali se aproximar do altar, normalmente isso, na fé da pessoa, isso marca a vida dela. Entendeu? Esse momento da pessoa se deslocar do seu lugar, da sua cadeira da igreja, até o altar ali na frente, né, ali perto, quando tem esse apelo, esse chamamento do pastor ali, vem aqui à frente, você está passando por alguma situação assim e tal, vem aqui à frente que eu quero orar por você, ou vai ter uma pessoa de oração, umas pessoas do grupo de oração aqui vai estar orando por vocês também. Então, isso marca a pessoa, né? Aquela oração marca. Então, é muito bom fazer apelo, né? Isso marca. Isso aí marcou a minha vida. Mudou totalmente sua história, né, pastor? Porque totalmente. Até então você era um filho perdido. Não sei se o senhor lembra essa canção. Sim, Voltou arrependido. Lembro. Eu vi bastante. E queira ou não, gente, quando a gente fala de Jesus ou a pessoa entregou, não é uma religiosidade, não é a pessoa ser bitolada, não. Mas ela mudar a forma de pensar, mudança de mente mesmo, metanoia, né, pastor? Mudança de mente. Ela tá indo numa direção e ela viu que aquela direção estava indo para um caminho que é morte, é tristeza, angústia.
E é isso que a humanidade hoje precisa, né, pastor? É se encontrar. As pessoas acham que tem uma regra, uma fórmula mágica. Eu Sim. falo que tem uma regra, não tem uma fórmula mágica, é Jesus, né? É a pessoa abrir o coração e deixar Jesus entrar. E não é religião, né, pastor? É Jesus. É Jesus, com certeza. Né? É Jesus e isso fez a diferença na minha vida, né? Fez a diferença. E foi tão importante assim para mim aquele momento que Deus levou a sério o que eu disse para ele. Eu disse para ele, Deus, é o seguinte, eu não quero ficar, se o senhor vai fazer uma obra na minha vida, tudo bem, mas eu não quero ficar sentado esfregando minha calça no banco. Deixa a câmera nele. Pode falar, pastor. E então, nesse momento, as coisas começaram a ter uma outra direção na minha vida. A direção na minha vida, o que eu digo? Eu me envolvi com os jovens da igreja. Porque eu comecei a ter o desejo, a paixão de levar os meus amigos tudo para a igreja. Né? E eu não fui aquele cara chato, né? Porque tem gente que vai para a igreja e ele esquece, né, das suas amizades, ele esquece das pessoas, até mesmo da família. Né? As pessoas, isso é triste, né, pastor? Muito. Porque, na verdade, a igreja, né, a gente quer que a pessoa entenda que a vida dela está sendo transformada. Não é a igreja em si, né? Não é a placa, né, pastor? Sim. Mas é assim, isso que é legal o pastor falar, que, assim, tem gente que se converte e esquece a família. Ué, que conversão é essa? É estranho, né, pastor? Porque, assim, eu não vou andar do mesmo modo, né? Se minha família faz coisas erradas, bebe, vive uma vida totalmente torta. Eu, pelo contrário, vou ser um exemplo ali, né? Eu vou levar Jesus ali, né? Eu acho que Sim. Jesus andou não com os certinhos, pelo contrário. Ele andou com todo tipo de pessoas e as pessoas iam sendo transformadas conforme o andar dele, o caminhar dele, via algo diferente. Eu quero esse cara, eu quero me aproximar. E eu acho que isso que é legal, né, pastor? Com certeza. Nessa questão, eu lembro de um amigo meu, pastor, que ele começou a praticar um esporte, né, ciclismo. Começou a pedalar. Isso em Campinas. Ele começou a pedalar com um grupo de ciclistas da cidade, começou a acompanhar. Né, e tinha um compromisso com eles lá, bem forte mesmo, aquela amizade bem legal. Depois de tanto tempo assim, claro, né, mais de um ano, mas depois de algum tempo, descobriram que ele era pastor. Entendeu? Olha aí, ele nunca chegou... Ele nunca chegou dizendo àqueles amigos dele que ele era pastor. Eu não sei se alguém nunca perguntou Estou também, aqui né? para andar de bicicleta com vocês, de bike, né? E vim aqui pregar. Não, pelo contrário, a vida dele foi uma pregação, né? É porque o ciclismo, ele é tudo movimento, né? São movimentos, você tá correndo, bicicleta, então você não tem aquele tempo para ficar sempre tendo um relacionamento com a pessoa, né? Tudo. A não ser quando dá uma parada. Quando para nos lugares, né? Ou o pneu fura, ou para num ponto para tomar uma água, dar uma esticada. Né? Isso, é tudo muito rápido, né? Então, assim, depois de um tempo que descobriram que ele era pastor e ficaram surpresos, porque ele nunca levou o título dele, né, de pastor para aquele grupo, acima de tudo, mas o que ele levou para aquelas pessoas era a amizade dele, o relacionamento que ele queria ter com eles. Então isso eu acho tão legal, é tão bonito, e sempre elogiaram ele, a amizade dele, né, o companheirismo dele com eles ali, e de uma certa forma, nossa, mas não descobriram que ele era pastor antes porque, então ele não pregava Jesus. Não é essa questão de pregar Jesus. Pregar Jesus não é somente, não tem uma regra de você falar assim, Jesus quer transformar sua vida, Jesus ama sua vida. Não é somente isso, é o pregar Jesus. O pregar Jesus é nós vivermos Jesus em nós. Né? Diariamente, né, pastor? As nossas expressões, o nosso comportamento, o nosso testemunho mostra quem nós somos e mostra quem está em nós. Né? Então, legal. E isso foi bem bacana. Mas, voltando essa questão voltando lá do chamado, né? Que tem muita história, né? Dá vontade de ficar aqui um dia inteiro. Mas pode ficar, ué. Então, assim, aí eu comecei a chamar os amigos meus
né, para a igreja, convidar eles, né? Eu sempre tive relacionamento com eles assim, nunca desfiz da amizade deles, né? E inclusive assim, teve alguns que foram pela forma da minha mudança, né? Porque foi radical, né? Me ligaram aqui, pastor, falaram que o senhor era danadinho, né? Que o senhor era... Porque, gente, ele contou que ele foi transformado e vivia em balada, né? Teve uma adolescência e uma juventude bem pegado mesmo, mas eu fiquei sabendo que é mais pegado do que vocês imaginam. Alguém me falou aqui, ó, no WhatsApp aqui, ó, me contaram, né, pastor? Entregaram, eu né? acho que é isso que é legal, o pastor falar que teve uma mudança radical. As pessoas que conheceram o Felipe antes falam, transformou água em vinho, né? Sim, realmente. E assim, então, alguns começaram a ir na igreja, né? Alguns amigos começaram a ir na igreja também. E eu tive, assim, aquela transformação radical, né? Não foi aos poucos que foi acontecendo. Eu fui parando de fazer tal coisa. É algo que desagradava até meus pais, né? Foi tudo rápido, porque eu realmente, aquele dia, a graça me alcançou, a presença de Deus, ela, sabe, entrou no meu coração, aquela questão, né, do texto que Jesus fala que eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você comigo. Toda essa questão, eu permiti que isso acontecesse, dele bater no meu coração. Ele bateu, e eu abri a porta, e ele entrou. Então eu tive essa certeza que ele entrou. Eu acho que é legal também o senhor falar, pastor, que assim, é pessoal, né? Um exemplo, o pastor ouviu uma voz. E não, a gente não está dizendo para você que você vai ouvir uma voz. Talvez para você que está nos ouvindo vai ser diferente, né, pastor? Mas a questão é, abra o coração. Ser sensível, né, para ter uma experiência diferente, né? Para sentir algo diferente. Porque a primeira coisa é o quê? Abrir a porta. Eu tenho que dar um passo. Sim. Né, pastor? O senhor abriu a porta do seu coração. Porque o senhor poderia falar, não vou. Não vou para esse culto, não vou para... meus amigos querem ir, o problema é deles, eu arrumo outros amigos. Não, mas pelo contrário. Os amigos foram uma influência boa, né, nesse sentido, né? De poder puxar você. Mas você poderia ter a opção de falar, não vou. Eu ouvi uma voz, essa voz aí é de outra coisa, não quero sair. Tô ficando doido? Tô ficando louco, tô ouvindo vozes. Mas o senhor abriu o coração, então isso é importante, né? Quando a gente fala porta, gente, não é a porta aqui que tá aqui do estúdio, não é a porta da sua casa, não é isso não. É você abrir o coração, né? Abrir o coração, falar, Deus, entra na minha vida, na minha história. E eu creio que não vai ser mais a mesma, né, pastor? Porque não tem como, né? Quando Sim, Jesus entra... a gente pode ver que a mudança foi extrema, foi radical, né? Sim, sim. E estamos em constante transformação, né? Porque alguns pensam, os caras já os salvos, para assim. Não, a gente crê que é um andar, né, pastor? É o que Paulo fala, né? De glória em glória. Esse é o crescimento, né? E, então, assim, então foi algo... Permitir essa entrada de Jesus na minha vida, né? No meu coração, em todas as áreas. Permitir essa entrada dele... uns amigos começaram também na igreja, né? Foi bem bacana. Eu me apeguei muito com os jovens da igreja, né? Eu busquei com intensidade mesmo. Eu fui intenso na minha decisão, né? E eu tinha prazer, eu tinha alegria em estar junto ali com eles na igreja. Não era algo forçado, né, pastor? Não era forçado. Gente, e não é só na igreja, tá? A gente ia sair para tomar um lanche, comer pizza, sair no aniversário de uns amigos nossos lá da galera da igreja, de algum parente. Então era divertido. A gente ia em Olímpia, né? No Clube Aquático, a gente ia lá no Terma dos Laranjais em Olímpia. Que lugar, né? É muito bom. Então a gente não era aqueles, mas eu sou jovem, vou pra igreja, o que eu vou fazer da minha vida? Não, você não vai deixar de ser jovem, você vai continuar sendo jovem. Alguns pensam que pra nós é sacrifício, né? E é natural, né, pastor? Não é sacrifício. Muito sacrifício. natural. A nossa vida não é um sacrifício. Pelo contrário, nós gostamos do que fazemos sem força, né? Porque a gente não é escravo. Por exemplo, as pessoas falam assim, a hora que eu quiser eu paro de fumar ou eu paro de beber. E não é assim. Não é assim. Permitir Jesus entrar, eu penso que aí tem mudança.
E a mudança é transformação e... Porque a gente vê muitas coisas aí. Eu não... A hora que eu quiser eu paro isso aqui. Você acha que eu sou dependente? Às vezes eu acho que você é dependente. Porque a sua alegria tá na bebida. A sua alegria tá numa fuga. É uma fuga, né, pastor? Por exemplo, você tem propriedade. Eu nunca fui de balada. Não conheço esse universo. Sim. E nem tenho vontade de conhecer também. Mas assim, a gente vê que todo mundo que conheceu esse universo, cara, fala que é só alegria, mas momentânea. O prazer tá ali na hora, mas depois que você chega em casa, o travesseiro conhece os lamentos, o choro, a tristeza, a solidão. É bem aquela tristeza, né? Tipo, nossa, eu estourei o meu cartão de crédito com bebida. Ou uns outros estourei com algum tipo de drogas, né? E vive uma vida, tipo, achando que pode tudo, mas ao mesmo tempo não pode nada. No sentido igual você gastava além do que podia, né, pastor? Você não tem, não pensa pra gastar, né? Tipo, uma vida totalmente louca, né? Porque... Não penso no amanhã. Não pensa no amanhã. Vamos viver o hoje. É desse jeito. Esse não pensar o amanhã é terrível, né? Então, assim, então foi um momento, um envolvimento com a juventude, assim, com os jovens da igreja. Tudo foi crescendo pra mim, na minha fé, foi fazendo mais sentido. E eu lembro, aí depois de 1 ano e meio, depois disso eu tinha 19 anos de idade, tá? Lembrando, eu fui para a igreja metodista, dia 24 de abril de 2012. Então, assim, faz 10 anos que eu tô na igreja evangélica, na igreja protestante. Então, faz 10 anos que eu estou na igreja. Completou agora em abril, vai completar agora dia 24, né? Olha aí, que legal. 10 anos, agora dia 24 vai fazer 10 anos que eu tô na igreja metodista. Que legal, gente. Olha aí, olha que bênção. 33, idade de Cristo. Ele já pode ser assunto aos céus. Tô brincando, pastor. Ai, que legal. Ai, mas enfim, então assim, tudo começou a fazer mais sentido pra mim. E comecei a viver uma vida normal, mudei os meus costumes. Eu forcei. Não, eu decidi. É natural, né? É natural, eu decidi. Deus me ajudou, eu tomei uma decisão na minha vida, né? Ponto de partida, tudo começou a acontecer. Com 19 anos de idade, fui pra igreja em abril. Em agosto, eu batizei. Dia 28 de agosto de 2012, né? Poucos meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. Tinha começado iniciou uma sala para aquelas pessoas que queriam batizar. Passei pelo batismo. Começou. Na hora que começou essa sala, eu já entrei nela. E eu lembro que eu trabalhava em uma usina, uma fábrica de etanol e açúcar, e era 7 por 1. Tipo, eu trabalhava 7 dias para folgar no 8º. E eu chegava em casa às 17 horas. Então tinha dia que eu não conseguia passar pelo curso de batismo. Aí eu corri atrás do meu pastor. Pastor, me manda o curso, a lição que eu tenho que fazer. Eu quero sentar com o senhor essa semana, eu quero aprender. Então, eu era um interessado, né? Então, eu sempre queria buscar. E nisso eu estava crescendo e foi muito bom. E depois de mais um ano, no caso foi mais um ano, que deu mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, eu me tornei o vice-líder dos jovens do ministério da igreja. Vice-líder, deu 2 anos, o líder se tornou pastor. O líder dos jovens, né, que eu era vice, ele se tornou pastor. Ele foi para uma outra cidade, em São Joaquim da Barra. E eu tornei o líder dos jovens. Naturalmente. Naturalmente, eu fui Assumiu o líder mandato. dos jovens. Sim. Então, depois eu lembro que foi muito interessante, porque eu comecei a fazer um grupo com esses jovens, de jovens da igreja que estavam afastados da igreja, que estavam afastados de Deus, jovens que precisavam de Deus lá fora. Nós começamos a ter um trabalho, em um grupo, nós dividimos em dois grupos, né, 2 subgrupos, que eram esses subgrupos de jovens, que ia atrás desses jovens, ia orar com esses jovens, ia buscar ajudá-los de alguma forma no que eles estavam precisando. Então, assim, teve um êxito muito forte. Então, esse projeto, quando eu comecei, isso foi muito forte no meu coração, porque eu sempre tive essa questão de
de querer o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo hoje, querer que a pessoa viva isso também. É claro que cada um vai ter uma vivência diferente Mas do assim, outro. aquilo que é bom pra mim, eu quero que seja bom pros outros, né, pastor? Com Aquilo certeza. que é um exemplo, a sua transformação, você sabe, pô, eu vivi uma vida louca, uma vida infeliz, achando que era feliz, né? Eu achava que era feliz, mas na verdade, aquilo que você tá vivendo hoje, com a sua experiência, fala, eu quero que meus amigos vivem isso também. Sim. E é essa a ideia, né? Um exemplo, o que é bom pra mim, seja bom pros outros, né? E alguns pensam que imposição, força, e a palavra de Deus fala que é nem por forças, nem por poder, mas pelo Espírito dele, né? Sim. E olha só que interessante também. Olha, tem um outro lado da história, né? Tem o outro lado da moeda. Eu convidei a minha esposa para ir para a igreja. Né? Que não era esposa. Não era esposa. Era? Era uma amiga. Né? Ó, gente, já deixa o convite aqui, ó. Podcast Casais, vai ser top. É verdade, sim, era... Não, a gente tinha namorado antes, né? Eu sabia, Entendeu? gente. Ó, quando a gente vai conversando, a gente vai... A gente tinha namorado antes, aí depois éramos amigos, entre aspas, né? Porque ela tinha raiva de mim, né? E eu também, tipo, quebrou, né? Acabou o namoro, aí depois não quer saber de amizade, né? E depois disso eu chamei ela pra igreja. E ela topou. Só que o primeiro dia ela não foi na igreja. Uma outra amiga dela chamou pra ir pra uma célula. E essa célula, quem participava dela? Explica que célula aí, pastor, porque tem muita gente ouvindo. Célula, o que é? São grupos pequenos que algumas igrejas trabalham. Esses grupos pequenos são... as pessoas da igreja estão nesses grupos que é aplicado estudos bíblico, tem momento de oração, momento de palavra, momento de louvor. E esse é um momento que a igreja também se reúne para ter mais comunhão e também para buscar ter mais novas vidas ali para Jesus também. E consegue ter mais vínculo também, né, mais pastor? Vínculo, são pequenos grupos que as pessoas fazem culto na casa, né? Ou algum salão, ou numa praça, né? Não sei, se une, né, casa, pastor? salão. Isso, mas assim, são pequenos grupos para ter mais vínculo, porque às vezes a igreja vai tomando um corpo muito grande, né? Vai tomando, e é muito difícil ter convivência com todo mundo, né? Aí fala, mas vai ter a panela? Talvez sim, você vai ter o seu grupo ali que você tem mais afinidade, poder abrir o coração, contar suas experiências, contar suas lutas, né, pastor? Sim, sim. Isso aí. E a minha esposa hoje, que antes era uma amiga minha, né? ela foi na célula com essa amiga dela. E nesse dia, na célula, estava tudo programado com a pessoa responsável dessa célula, eu dar o meu testemunho. Tava combinado? O que é o testemunho? Eu e a responsável da célula tava combinado eu dar o meu testemunho, né, para aquela célula. Né, o quão Jesus foi bom para mim, transformou minha vida e tudo mais. E de repente, quem chegou na célula? Ela. A Larissa. Aí você travou. Eu falei, meu Deus. Eu conversei com a minha líder da célula antes, ela chama Elaine. Eu falei, Elaine, quem vi que tá aqui, a moça nova, sabe? É uma ex-namorada minha. Eu tenho que dar o testemunho hoje. Ela virou pra mim e falou assim, ó, eu não sei como que tá o teu coração, mas se eu fosse você, começava a orar e pedir a Deus, confortar o seu coração, liberar perdão e pedir perdão pra ela. Mas não pra ter um novo namoro, mas em relação a E toda... ela tinha raiva de você? Não. Tinha uma amizade. Ou não? Não tinha. Porque, igual nós namorava, eu tinha uma vida, né, eu era arteiro, né, então assim, deixei ela magoada várias vezes, em muitas situações, e aí ela tomou, né, uma ela raiva vai de vir mim. aqui contar no podcast dela, gente, pode ficar em paz. O Ela pastor vai contar, é tímido hoje. Eu não sei, eu não tô entendendo. O pastor tinha uma vida louca, né? E tem medo de falar, tem vergonha aqui, ó, né, pastor? O pastor era danadinho, gente. É que eu deixo com ela, eu deixo pra ela. Eu deixo ela compartilhar esses detalhes. Então, assim, aí eu fui, antes de eu dar meu, como que é? Eu não lembro, acho que antes de eu dar meu testemunho, eu pedi perdão pra ela.
no meio da célula. Mas particular ali ou na frente de Não, todo mundo? na frente de todo mundo. Você pediu perdão? Perdão. Pedi perdão pra ela. Aí quebrou o coração. Ou não, ela olha, coração duro. Ou se sentiu forçado, né? Vou ter que perdoar, tô no meio de todo mundo, né? Falou assim, né? olha, esse cara é esperto, né? Esperto, né? Vou falar na frente dos outros, eu te perdoo, né? Tipo, se eu não perdoar, o Santinho vai ser só ele, né? Mas foi isso, eu pedi perdão, ela me perdoou, aí eu dei meu testemunho na célula. Então, depois... Testemunho, pra quem não entende, é contar a sua experiência, o que passou, né, pastor? É isso daí. Isso. E depois de alguns meses, né, a gente começou a ter uma proximidade, começamos a orar sobre um novo relacionamento, um novo namoro. Né? Então, oramos 7 meses. Né? O que é esse orar 7 meses para ter um namoro? Essa oração, na verdade, é como se fosse uma preparação de você querer conhecer aquela pessoa melhor. Né? Mas de conhecer de uma forma transformada por Jesus, entendeu? Ah, mas vocês já se conheciam antes. Não, isso era antes. A gente queria se conhecer melhor agora debaixo da presença de Deus, sabe? É diferente, totalmente. Então, oramos 7 meses. Aí no dia, né, 12 de junho, eu pedi ela em namoro. Né, no dia dos namorados, né? Olha, espertinho. Né, no dia dos namorados, eu pedi ela em namoro. Aí ela sempre foi me acompanhando junto, ajudando os jovens, crescendo. Depois de um tempo, nos tornamos líderes de células também. Cuidava de pessoas. Então, assim, esse envolvimento em ajudar as pessoas, envolvimento de expressar Jesus para as pessoas e falar de Jesus para as pessoas, isso foi crescendo cada dia mais no nosso coração. E a igreja, ela foi reconhecendo isso na gente como um chamado pastoral. Então, eu comecei a me submeter a alguns critérios da igreja. Tipo, eu fiz um curso de formação de líder que chama Evangelista, né? É um ano, em São José do Rio Preto. Eu fiz esse curso, que é um curso que fala melhor sobre a questão de ser um líder na igreja, né? De ter mais espaço para você já estar mais junto com o teu pastor na igreja. Depois eu fiz um curso mais de um ano, porque a igreja metodista é uma igreja tradicional. É uma igreja, por mais que hoje eu estou com 29 anos, mas eu passei por um processo aí de 6 anos. Então eu estudei, eu fiz mais um ano de programa de orientação vocacional, em Rio Preto também. Aí depois eu tomei a decisão, não, eu vou para a faculdade de teologia. Aí eu fui para São Bernardo do Campo e estudei lá os 4 anos lá. Então, tudo Quando isso... você foi, já foi casado? Eu já fui casado para lá. E aí o chamado, como foi o chamado? Deus falou assim para você claramente, você vai ser pastor. Olha, eu nunca tive a experiência como eu tive em relação à voz de Deus falando para mim ir para a igreja. Naquele momento, amanhã você vai nesse culto. Eu não tive essa experiência de Deus falando comigo, amanhã você vai ser um pastor metodista. Né? Eu não tive essa experiência. Eu tive algumas pessoas que teve que Deus falou com elas e falaram comigo, você vai ser pastor. Algumas pessoas viram, você vai ser pastor de uma igreja que é desse jeito tal, né? Então, mas enfim, mas não diretamente de Deus, dessa forma de como foi aquele dia da caminhada, né, que eu te disse, da experiência que eu fui pro culto depois. Então, tudo isso foi crescendo no meu coração e o desejo de eu tornar pastor. Mas, porém, eu nunca busquei o querer ser pastor. Foi natural, né, pastor? Então, é muito natural. É tão natural que eu não consigo nem explicar, essa dizer naturalidade. direito. Porque é aquela questão, nossa, você não queria, mas você foi. Você se tornou. É que tudo foi acontecendo, portas foram se abrindo, eu fui me submetendo a umas questões da igreja, dos cursos, né? Eu fui e apaixonado pelas pessoas, por vidas, né? De cuidar dessas pessoas, de buscar essas pessoas. Gente, eu lembro que quando eu estava solteiro, eu enchia meu carro de jovens. Eu lotava o carro de jovens. Né? A dia que não dava tempo de abastecer e o combustível dava para levar todo mundo e levar para a igreja, depois levar cada um para sua casa, eu rendia, sabe? Então, eu gostava e até hoje, né? Eu sou mais apaixonado por isso. E, enfim, aconteceu o pastoreio. Né? Passei por aquele processo, né? Eu fui para a faculdade de teologia lá em São Bernardo do Campo,
né? Fiquei como seminarista na igreja metodista em Campinas, no bairro Jardim Pacaembu. Fiquei 3 anos em Campinas. Aí eu fazia todo final de semana bate e volta de São Bernardo até Campinas, dá 2 horas de viagem, né? 2 para ir, 2 para voltar. E todo final de semana eu fazia essa viagem. Casado, né? Como disse anteriormente. Aí no 3º ano, em Campinas, aí a Larissa engravida, né? A Raninha. 3º ano. O 3º ano de faculdade. Isso. Aí, nesse 3º ano, aí ganhou, né? Veio a Raninha, veio a Hanna, né? Aí, quando a gente foi pro 4º ano, a gente ficou em São Bernardo do Campo mesmo, na Igreja Metodista de São Bernardo do Campo, em uma igreja que é na esquina da faculdade. Né? Legal, estratégico. E na esquina da nossa casa também, porque é tudo perto lá, né? Onde a gente residia. E depois disso, a gente teve esse momento, né? Que fomos enviados aqui para Três Lagoas. Faz pouco tempo, então, que o senhor se formou? Eu me formei no ano de 2020. 2020. Eu sou do ano do Covid. Inclusive, eu não tive nem graduação na faculdade. Foi cancelado. Foi cancelado e não teve como. Meu TCC, meus trabalhos, né, do último ano foi tudo online, né? Pelo Zoom. Pelo programa o Zoom, né? E foi aquele ano bem difícil mesmo. Aí depois a gente veio pra cá, pra Três Lagoas. Mas quando você foi pra estudar no seminário e tal, você ganhou uma bolsa pra isso? Como que é? Pode contar sobre isso ou não? Pode. É aberto isso, né? Isso é até muito bom entender, né? Porque assim, ó, um exemplo. Hoje eu penso assim, não é fácil para um solteiro já ir para um seminário, porque é um custo muito alto. E a pessoa que vai para o seminário, eu falo isso porque eu vi meu pai estudar seminário. Eu fiz seminário, mas fiz tudo de igreja, né? Sim. Tipo, presencial, assim, mas é os cursos da igreja, bem mais fácil. Mas eu vi meu pai se formar também em 4 anos e cara, para ele foi muito difícil, pela formação dele. E na época não tinha nem computador, ele teve máquina de escrever. Aí depois ganhamos um computador, conseguiu comprar um computador, aí fazia os trabalhos. Mas é um estudo que ele ficava, cara, o dia inteiro. Tem vezes que não dormia pensando, uns trabalhos longos, um estudo puxado. Eu falo que quem é chamado, aguenta. Quem não é chamado, fala assim, não, acho que no 2º ano já fala, não quero isso aqui pra minha vida não, porque realmente hebraico, grego é grego e hebraico mesmo. Porque pra quem faz o presencial, e não desconsiderando o online, eu acho que é muito mais puxado. Tanto os gastos também, né, pastor? E como foi esse suporte? Ou você teve que trabalhar, conciliar? Porque não é fácil, gente. Ainda mais com esposa e talvez filha. Não sei se foi planejado ou se foi presente de Deus. Presente de Deus, não foi planejado. Ai, Deus do céu. E eu falo que é um desafio, né? E assim, eu não tô desmerecendo e metendo a boca na metodista, mas assim, eu falo da realidade que eu vim. Muita gente é enviada, mas não tem o cuidado do envio. Sim, tá? sim. E eu falo que é muito complicado. Um exemplo, às vezes as denominações, agora é geral, e não tô com mágoa no coração, mas só fica a dica aí para quem é líder, né? Os grandes líderes, né? Você quer ver jovem, quer gente no ministério, invista. Porque tem um gasto, né, pastor? Eu acho que quando a pessoa... É igual quando o cara vai se formar para medicina e o cara só pode estudar, a formação dele é outra, cara. Ele, né, ele vai... A base dele, ele não tem preocupação com outra coisa, ele tem que estudar. Como que foi isso? Pode contar para nós? Posso sim. Vai ser uma alegria compartilhar essa experiência. Olha, foi... Quando... Na verdade, eu não ia fazer o presencial em São Bernardo. Eu ia fazer o EAD. No polo da cidade de Ribeirão Preto. Eu ia fazer o EAD. Então sempre tem essa opção, né? A metodista tem o online e tem o presencial. Isso, ela tem o online e tem o presencial, tem os dois. Então, aí eu, no último instante, já tinha passado o tempo de escolha minha.
né, para mim fazer qual das duas, né, presencial ou EAD. Eu decidi, juntamente com a Larissa, em oração, a gente estava buscando muito de Deus e a gente tomou uma decisão, vamos para o presencial. E meu pastor estava esperando que seria o EAD. Lógico. Todo mundo, nossa família, esperava que era o EAD. E nós tomamos uma decisão. Pastor, nós vamos no presencial. Aí ele pegou, ele falou, sério? Não esperava, né? Ele ficou assim, meio assustado, sério, porque ele fez EAD. Né? Ele nem sabia me passar um suporte, uma experiência de como seria lá. Ele foi conversar com o primo dele que estudou lá para entender melhor sobre o assunto. Então, assim, tomamos a decisão, fomos para lá. O suporte, assim, que a gente mais teve, né, financeiro, por exemplo, porque é uma cidade de gasto, né? O ABC Paulista, São Paulo ali, é tudo caro, né? É caro, né? Tem seus lugares, são melhores de preço e tal, mas, porém, tudo... alguns lugares fica longe, você tem que locomover até um outro bairro, que dá muitas voltas, quadras são longas. Aí você tem questão da faculdade, impressão de trabalhos, imprimir apostilas e... É um gasto grande, pastor. Vocês sabem, né? Vocês sabem como que é. Gasta muita coisa. E aí, por fim, a Larissa trabalhava, né? Ela pegou o acerto dela, né? E eu também trabalhava, peguei o meu acerto também, peguei meu seguro-desemprego do meu trabalho, né, antigo. Eu trabalhava como vistoriador, né? Essas vistorias que tem no Detran de carro. Então, eu trabalhava nessa área. Aí fomos para São Paulo, na fé, na coragem. Só que a igreja metodista, quando ela reconhece o seu chamado dentro da igreja, né? Porque o reconhecimento da igreja metodista não é somente o local, a igreja local. Por exemplo, a igreja de Tuverava reconheceu o meu chamado. Não é somente lá, mas o instituto que eu estudei, que eu fiz o POV, também tem que reconhecer, a igreja local tem que reconhecer, e também aí vem a questão da secretaria regional, ela reconhece também. Basicamente, ela entende que o instituto e a igreja local reconhecem, então eles reconhecem também. A partir desse momento, você presta o vestibular, você tem que prestar o vestibular na faculdade metodista, que são vários cursos lá, para teologia, prestei o vestibular, passei e comecei. Aí, né, a partir daí vem o start do momento daquela questão, né? Onde eu vou morar? Qual que é a bolsa financeira que eu vou receber? O que eu vou fazer da minha vida? Então, no nosso caso, a igreja metodista, ela é dividida em 8 regiões no Brasil. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, ela é dividida no Brasil. Ela tem esse mapeamento. Cada região ela tem um valor de uma bolsa para ajudar o seminarista que está sendo enviado, aquele aluno que está sendo enviado para a faculdade de teologia. A minha região tinha um valor X de uma bolsa para me ajudar financeiramente. Ela enviava todo mês para mim esse valor, só que era um valor que eu não conseguia manter a nossa vida lá. E a gente também ganha também a moradia. Né? A moradia, que eles têm prédio lá alugado, tem os seus apartamentos, são menores, né? Tipo kitnet maior, né? Tem para os casais, para a família. E tem algumas casas também, são alugadas. E dentro do campus da faculdade tem alojamentos lá, né? Para poder ficar. Então você é isento de água, de energia, né? Então tem esse suporte. Porém, o casado, cada região pode enviar 2 alunos, 2 seminaristas. Então, se já tinha 2 lá, eu era o terceiro que estava chegando, eu tinha que esperar um deles formar para mim entrar na vaga da moradia. Então, eu tive que esperar 1 ano, eu fiquei estudando 1 ano, pagando aluguel de apartamento lá em São Bernardo do Campo, lá no Rude Ramos, que o apartamento lá é caro, o bairro, é um bairro caro, um bairro que tem mais idoso e tal, é um bairro muito bom. E tem a faculdade lá, né? E aí eu fiquei pagando 1 ano, só que aí eu comecei a trabalhar do quê? De Uber. Eu comecei a fazer Uber, aí chegou o aplicativo Uber, né? Durante essa época. Aí chegou o Uber, comecei a trabalhar com aplicativo, trabalhava de dia,
Eu estudava de manhã. Eu saía da faculdade, eu já ia pro Uber à tarde, tinha dia que eu trabalhava à noite, tinha dia que eu virava a madrugada inteira, né? Em aeroporto, pra lá, pra cá, pros bairros, né? Já fui assaltado também lá. Passei por essa experiência, né? Eu fiquei, acho que 2 meses sem dirigir, sem fazer Uber, porque eu tomei trauma, né? Porque eles me agrediram assim, me seguraram, entendeu? Me pegaram no meu pescoço, então isso me deu uma... A lógica que fica. Aqui eu entraram, traumatizado. pastor, nesse calabouço aqui. O tamanho do muro. Entraram aqui. Na Conseguiram, época que a gente... roubaram tudo que a gente tinha. Tudo assim, né? Eu tinha ganhado presente do meu irmão, de casamento e tal. E, enfim, é uma experiência que a gente não deseja pra ninguém. É uma Não, sensação de impotência. A primeira palavra é essa. É, uma sensação de... Cara, como que pode o ser humano chegar a esse ponto? É fácil. Roubaram a minha aliança de casamento do meu dedo, tiraram do meu dedo, sabe? Ixi, o meu, se tentar, queria... o meu vai ter que arrancar Não, o dedo, porque eu não saio. Não queria sair minha aliança, não queria ser o ladrão lá puxando a aliança, não queria sair, oh, meu Deus do céu, não sai, senão esses caras vão cortar meu dedo, né? Tipo, um celular novo que eu tinha comprado, fazia 2 dias, quando lançou aquele J7 Prime. Lançou eu comprei, eu paguei à vista ainda o celular novinho, coisa linda. Minha esposa ainda no dia falou assim: amor, faz seguro o celular. Eu não fiz seguro. Né? Ainda ela me avisou. O erro dos homens aí, fica a dica, gente. Vou ouvir as suas esposas. Realmente. Então aí eu passei por esse trauma, esse momento, né, trágico. Aí depois eu retornei no Uber. Mas e o carro? Não fizeram nada? Não levaram o carro. Não levaram o carro. O carro não. Porque a maioria dos Uber lá, maioria assim, todos, né? O carro tem seguro, o carro tem rastreador, o carro... Né? Então, mas o carro era seu? O carro era meu. Entendi. É porque tem alguns que vão pra lá, eles alugam o carro pra trabalhar de Uber. O cara não sabia, né, até então, né? O carro era seu ou eles mesmos não queriam roubar carro, né? Tipo, já é um outro trabalho, né? Acredita, assim, na bandidagem, no crime, né? E roubaram, eu fiquei 2 meses parado, aí depois eu retornei. Então, assim, aí nesse tempo, a Larissa conseguiu uma vaga também, porque a Faculdade Metodista tem 2 cantinas, 2 lanchonetes. Tem uma na área do curso da teologia, porque o que acontece? Aqui é o campus, que tem todos os cursos, né? E no quarteirão do lado, que atravessa do outro lado, tem a faixa de pedestre, tem as portarias. Aí é a escola de teologia. Então, é um espaço separado. Né? Então, tem uma lanchonete na escola de teologia e tem uma lanchonete no campus da Metodista. Que legal. E a Larissa conseguiu uma vaga nesse lugar, porque normalmente sempre dão essa vaga, né, para as esposas que estão lá. E então, assim, o que elas vendiam, lucravam na semana, elas dividiam entre elas, eu acho que elas eram 13, né? 13 mulheres. Elas dividiam entre elas durante a semana, né, o pagamento, e isso ajuda bastante a renda. Né? E graças a Deus as vendas sempre foram muito boas. Né? Na faculdade, né, tipo, todo mundo vai lá comer um salgado, beber alguma coisa, comer... Enfim. E isso foi ajudando, né, sustentando nossa vida financeira. Então, assim, mas a faculdade, a Igreja Metodista, ela dá o curso. Né? Você não paga nada pelo curso. Ela dá uma bolsa, no meu caso, da minha região, né, que é interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Triângulo Mineiro. Nesse caso, eles dão a bolsa para os seus alunos que estão lá. Eles têm um valor mensal para dar para a gente, né? E a gente supre, né, complementa, né, para sobreviver, né? Entendi. É fácil não, pastor. Mas e assim, chegou algum ponto, porque 4 anos não passa rápido, apesar que alguns falam que passa, mas não passa. E assim, mas assim, é muito intenso o estudo de quem estuda teologia, eu falo que é um estudo muito intenso e desafiador, né? E chegou um ponto de querer desistir, pensar e falar que isso não era
Não tô falando pra você falar agora como pastor, porque coração de pastor, gente, sempre vai ter aquele floreio, tô brincando. Mas assim, chegou um ponto, pastor, porque assim, não é fácil, cara. Não é fácil você estar com uma esposa, chegar aqueles pensamentos, poxa, será que... Porque a gente fica, não sei, também, impotente com relação... a gente não duvida de Deus, mas não é fácil, pastor, assumir um chamado e ter uma esposa, porque você tem que zelar pelo cuidado, né? A gente sabe que é uma responsabilidade. Poxa, tirei da casa dos pais e eu tenho que dar o sustento, tem que manter, porque sempre a responsabilidade do homem aumenta, né? E vem algum ponto, assim, algum ano que falar, nossa, será que é isso mesmo? Chegou, pastor, a passar por isso ou foi tranquilo? Então, eu tô buscando essas informações, né? Aqui na minha cabeça. Olha, como eu disse, eu tive uma conversão nesse sentido de ir para a igreja, de ter uma mudança. O senhor é humano, tá? Antes de ser pastor, tá? Sou Só ser lembrando. Humano, Eu tive essa busca intensa por Jesus na minha vida e eu passei a confiar nele, entendeu? Totalmente, né? Por fé mesmo, a confiar tudo o que ele estava... Os propósitos que eu estava vivendo, eu tinha certeza que eram os propósitos dele na minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu sempre tive essa certeza, né? Eu sempre tive essa convicção no meu coração. E é claro que eu tive um problema, né? Eu era muito apegado à minha família. A minha família, os meus pais, as minhas irmãs. Então, apegado no sentido assim, de ter que mudar e falar, vou deixar meu berço. Apegado de estar com eles todos os dias. Né? Para mim foi a minha maior dificuldade, né? A Larissa até sabe disso, foi eu romper, né, esse cordão umbilical. Foi muito, mas muito difícil. Muito difícil sei lá, a ponto de chegar a pensar de mudar, né, da modalidade do curso para o EAD. Para morar em Ituverava, para ficar próximo deles. Então a gente sempre foi muito apegado, eu e meus pais. Né? Então, assim, essas questões da... Você é o xodózinho do pai? Então, eu sou o primeiro, depois a né? esposa vai... Então Eu sou o primeiro. Os caçula. Não sei não, hein? Não sei não. Por meus avós, meu irmão é o cara. Tipo, deu uma bicicletinha. Você lembra da Monark? Lembro. Monark era aquela tradicional, sabe? Ele ganhou uma Monark pequenininha, cara, que eu achei, que lá era uma relíquia, né? Incrível. Não, eu falava, nossa, meu irmão ganhou uma dessa, eu não vou ganhar uma dessa. Então vou ter que perguntar pro meu avô o que tá acontecendo, porque eu não sou assim na família. Mas, pode saber, quando você vai lá, seus avós sente algo diferente. A gente já tem que ligar pra eles mesmo. Não, ela é mimada, ela é mimada. É mimada. É, queridinha da vovó, olha lá, ó. Mas assim, então eu era muito apegado aos meus pais, muito. Meus pais em mim também, né, até demais. Né, até Quando demais. você casou, você não chegou a fazer curso pra casais, casamento, nada? Quando eu casei? Eu passei por um curso de noivado, né? Mas não falaram que quando você casa tem que... Falaram. Não falaram assim, quando casa, filho, corta o cordão. Não falaram isso antes? Falaram, eu não cortei. Tem coisa que a gente ouve e fala assim, tá bom, mas se você vai aceitar, vai fazer. Eu não cortei, eu não cortei, foi muito difícil. Nossa, eu lembro que eu e a Larissa, a gente já estava morando, né, casamos em Ituverava, moramos 1 ano em Ituverava, casados. Casados moramos 1 ano lá ainda, que foi o ano do POV, que eu disse, do curso da pré-teologia, né? A gente almoçava todo dia na casa dos meus pais. Todo dia? Todo dia. A gente não ia pra casa almoçar, era uma vez ou outra, mas tipo, se foi 5 vezes num ano, foi muita coisa. Então, a nossa ida... para sair da cidade, para São Bernardo, para um outro lugar mais longe, para romper esse cordão, isso nos ajudou, nos fortaleceu. Né? É claro que deu aquelas crises. É pra isso que você casou, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Então, assim, então aí
Foi muito bom essa nossa ida. A experiência que nós tivemos em São Bernardo, os 4 anos lá foram fantásticas. É claro que, gente, é uma outra vida. Você sai de uma cidade de 40 mil habitantes, vai para milhões. São Bernardo tem 700 mil, mas a OABC ela é junto com Santo André, São Caetano, tudo junto ali, né? São Paulo capital, é tudo junto. Então, milhões. Então, tipo, lugar daquele tamanho, você do interior mesmo, a pessoa falar assim, ó, você não é daqui, né? Você... Seu Caipira. sotaque é do interior dos caipira mesmo, né? E tem razão, né? Tinha razão. Então, assim, o ponto de desistir, de chegar a pensar eu sempre tive um foco, assim, vai valer a pena. Entendeu? Eu sempre tive essa questão, vai valer a pena. Né? Mas é claro que vem os momentos das dúvidas, né? Nossa, pastor, não tem como. Tipo, você vai pra lá, você não sabe que igreja que você vai depois. Entendeu? Você não sabe que lugar que você vai pastorear. Você não sabe a cidade que você vai. Até então, antes de eu vir pra cá, o bispo conversou comigo, né? Depois ele comunicou, falou da cidade, né, de Três Lagoas, né, comigo, pastor Tiago. Eu nem conhecia Três Lagoas. Nós viemos para cá pela primeira vez com a mudança já no caminhão. Ah, você não veio conhecer antes? Não, nós conhecemos no dia da mudança. Foi num dia de um temporal. No dia 19 de dezembro de 2020, quando a gente chegou, tinha um temporal em Três Lagoas que estava derrubando árvore. No final de dezembro, estava derrubando árvore, a energia tinha acabado. Cheguei na minha casa estava sem energia. O pessoal ainda da igreja estava lá ajudando, estava lavando a casa lá para receber a gente. Né? O pastor Tiago lá me esperando, olhando assim para mim, tipo, desesperado. Nossa, não terminou a casa, tá no temporal, tá, meu Deus. A recepção, né? No escuro, né? Tinha nem como acender velas ainda. E sabe, aquele momento, falei, meu Deus, Três Lagoas, calor, tá caindo água. Né? Porque... Virou... Verdade, virou um lago só, verdade. Um lago bem grande, né? E então, assim, foi um tempo bem por fé mesmo. Foi bem pela fé que nós viemos para cá. Né? Então, a gente sempre viveu esse propósito, né? De que Deus está no controle de tudo. Ele preparou a igreja, preparou as pessoas, né? Preparou também o pastor Tiago, porque o pastor Tiago faz 7 anos que ele está aqui. Eu estou aqui com 1 ano e 4 meses. Né? Vem trabalhando até a forma de como nós trabalharmos junto como pastores. Né? Então, isso vem trabalhando também. Isso tem sido tão bom. Eu tenho crescido muito com isso a respeito. Né? Porque, normalmente, quando você sai da faculdade, você vai para uma igreja como pastor sozinho naquela igreja. Né? Só Essa você. experiência não é boa. Eu falo que o meu pai já pastoreava antes de ir pro seminário, aí ganhou a bolsa, a gente foi pra Londrina, eu sou de Maringá. Aí meu pai recebeu a proposta de vir pra Três Lagoas e assumir interino a igreja missionária e tal, mas não é uma boa experiência. Eu falo pra um recém-formado. Eu acho que esse vínculo, esse acompanhamento, cara, perfeito. É perfeito porque você vai adquirindo experiência, vai adquirindo... Talvez não é ser... pastor, como fala? Líder. Pastor titular, pastor talvez não é coadjuntor. pastor. Isso, talvez não é o seu chamado, talvez é um auxiliar. Uhum. E nada errado nisso, né? Sim. Eu acho que pra não se frustrar, né? Eu acho que isso é um aprendizado que vale a pena, né, pastor? São poucos que, eu não sei, na metodista, mas são poucos que têm esse cuidado. Penso que você ganhou de estar do lado de uma pessoa, porque geralmente as pessoas enviado interino, já cuida, né? Já é líder titular. Normalmente a pessoa ela já quer ir como interino, né, também. Porque, tem essa também. Né, porque você já tá com esse desejo no coração, porque a maioria é assim, né, passa por isso, né, de ser interino na igreja. Entendi. Mas eu falo que é outra experiência, é bem mais seguro. É mais seguro, com certeza. E assim, um pode agregar o outro, né? Os dois estão jovens, né? O pastor tá com quantos anos? 29. Aí, ó. O pastor Tiago faz aniversário em julho também.
Aí, ó, gente. Sabe aquela despesa que eu falei no começo do... Dobra. Dobra. Eu acho que em julho a gente pode fazer tudo um aniversário só. Verdade, aí, ó. Agora, vamos fazer um churrasco só, né? É mais fácil. É mais prático. Por quê? Também não. Nossa, e É o nosso seu? tem verdade. Meu Deus, gente. Então... De casamento. Que isso, Gente, que- você Mega esqueceu festa. meu aniversário. Lógico que não chegou? Tem como esquecer. Hashtag Esqueceu briga o de dia. casais. Momento dos casais. Hashtag. Pera aí, só um Mas você minutinho. acredita que esse negócio de data a gente não tem mais problema com isso? Tipo assim, bicho, eu não sabia, ó, então nós temos problema com isso. Não tinha do casamento, mas do Não aniversário. não tinha. Olha, até o momento. Mas assim, até perdi o que eu tava falando, você viu? A gente, pastor, quando a gente, igual o negócio de casamento aí, data, a gente já tem um outro nível de que dá de presente, porque a gente já pergunta um pro outro, o que você quer ganhar, né? Pra gente não errar, sabe, Sim. aquele negócio, o que você realmente quer. Então a gente já tá outro nível, mas da data foi surpreendente, vamos ter que fazer o de casais. Fazer um curso aí, né? Mas e aí, pastor, o senhor veio pra cá, 1 ano e... 1 ano e 4 meses, 1 ano né? e 4 meses, recente. O que tá sentindo da cidade? Sem falar com o coração de pastor, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá. Seja humano. Sim. Olha, eu vou dizer assim, algo impressionante, algo... Gente, a cidade de Três Lagoas é uma cidade muito rica em oportunidades, entendeu? Não é qualquer lugar que a gente vai que você vê uma cidade que... Aqui tem emprego, né? As fábricas de celuloses, né? As produções, outras empresas que tem aqui na cidade. Então, assim, isso gera, né? E eu acho tão interessante isso, gente. Eu fiquei impactado. Nossa, foi reconhecido, né, pelo Jair Bolsonaro, a capital, né, do Brasil da fábrica de celulose, de produção de celulose, né? Acho que foi no ano passado, né? Isso. Eu vi, gente, que incrível. E eu fico... E com certeza, isso para a cidade vai levando emprego. É uma cidade que está crescendo. Né? Uma cidade hoje que está com 130 mil, 120, Mais ou 130 menos mil isso daí. habitantes, né? Nessa proporção. E uma cidade que está girando bastante, né? Aquela correria toda. Eu gostei muito. Eu gostei porque a gente acostumou com a correria de São Paulo. A gente acostumou. E chegamos aqui... É claro que tem os momentos que a cidade está mais parada, né? Os momentos de feriado, alguns finais de semana, tudo, mas se você anda no meio da semana, Três Lagoas é pra lá, pra cá, aquela correria toda, né? E isso nos fez a gente sentir em casa, né? E é claro também que São Bernardo é mais frio, é um tempo mais úmido, chove bastante, né? Isso aí você sente saudade. Sinto saudade. Sinto saudade, e aí chegamos aqui na cidade quente. É uma cidade quente, né, um pouco mais quente. Apesar que Ituverava também... Era quente? É quente também. Ah, Quente. mas igual É. aqui? Não igual. Não igual, mas é... Eu acho que aqui... Não, mas gente, falaram mas- que Corumbá é pior. eu também ouvi. Eu não fui lá Eu ainda. também não fui. Eu não mas- fui lá. Nós tá ensaiando, né? Aí, né? Tá ensaiando. E tipo, aí Ituverava é quente. Ituverava tá 33 graus também de calor lá, temperatura. Né? Aqui também, isso e Não, mais. Ontem, essa semana, tipo, marcando 40, sensação de 40, cara. Ô, é uma né, te deixa um mal-estar. Deixa E assim. hoje ar não é luxo, não, o ar é necessidade. Com certeza. E assim, Marquinhos, então essa questão do aceitar, da questão do chamado, dessa questão da direção de ir para a faculdade, da estrutura da igreja, de cuidar, né, daquele aluno, daquele... Quando você vai para a faculdade de teologia, né, pela igreja metodista, você é um seminarista. Por que seminarista? Porque você não só estuda a faculdade de teologia, mas você também trabalha em uma igreja. Você serve, você ajuda, auxilia um pastor de uma igreja. É por isso que eu falei que eu ia para Campinas e voltava todos os finais de semana, porque Sempre eu você ia estava lá, auxiliando sempre alguém. estava auxiliando. Mas na verdade,
eu me tornei o pastor da igreja lá. Né? Não no documento, né? Mas na prática, porque o pastor da igreja lá, ele era professor da faculdade de teologia, ele é ainda. Então ele não tinha essa disponibilidade todas as semanas estar em Campinas, então era eu, o pastor. Mas e a questão de você ir pra lá, não teve essa opção? De ir pra Quando lá. acabou de formar? Assumir. Então, Porque criou um vínculo, né, pastor? cria um vínculo, né? E querendo ou E não. como que é a metodista com relação a isso? Um exemplo, você não pode ficar muito tempo na igreja. Tem umas denominações assim, que, um exemplo, não é saudável, alguns falam. Não é bom você ficar muito tempo num lugar, porque fala que não é bom. Chama itinerância, né? Itinerância do pastor no lugar. A igreja metodista, ela é de 2 em 2 anos, o pastor ele fica em uma igreja. 2 em 2 anos ficava na igreja. Tinha essa questão da itinerância, que o pastor tinha que ser trocado de 2 em 2 anos, né? Em outro lugar. Hoje não é mais assim. Né? Hoje a igreja metodista ela abriu, né? Hoje ela pensa na seguinte maneira: se a igreja adaptou com o pastor naquela igreja, se eles aceitam, os projetos estão dando certo, o trabalho. Pra que trocar? Né? Por que tirar? Né? Por que mexer num time que está ganhando? Hoje o pensamento é assim. Hoje na prática a metodista. Mas que bom, porque tem um outro lado que talvez é ruim. Né? Tem que ver também se talvez não tá dando frutos, né? Não tá crescendo, tem alguma coisa, acho que é bom trocar tal. E não é trocar, é mudar de lugar, né? Sim. Ou ser acompanhado com alguém e tal. Mas eu acho legal isso daí, porque se o time tá ganhando, se a igreja tá crescendo, se muda, talvez muda totalmente, as pessoas desanimam, né? Porque queiram ou não, cria um vínculo com os pastores, né? Cria um vínculo, um carinho, e às vezes chega alguém de fora e muda totalmente a realidade, o estilo, aí fica mais complicado. Eu lembro que tem uma época da igreja metodista, e algumas outras igrejas também trabalham dessa maneira, né? Que os membros da igreja nem tinham muito vínculo com o pastor, porque já sabia que daqui 2 anos ele iria embora, ele e a família. Nossa, que triste. Entendeu? Então, agora você imagina, e não é só o pastor, né? É a família pastoral. Tá indo com a esposa, tá indo com o filho. O filho começar a estudar, ficar 2 anos e mudar. Né? É vida de artista de circo, né? Basicamente. Ou cigano. Ou cigano, né? Andando pra lá e pra cá. Então, hoje, graças a Deus, né? Esses pensamentos, né? Têm mudado, né? Na igreja metodista, da questão da itinerância. Que legal. É claro que tem alguns lugares ainda são assim, né? Mas são poucos. Né? Tem uns lugares que são mais tradicionais ainda. São. Né? Pastor, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Ou estamos terminando? Queria que você divulgasse o que vocês estão com um projeto novo hoje, né? Eu sei que eu vou chamar ela aqui, sua esposa, a Larissa, já está convidada, tá, Larissa? A gente fazer um podcast. Mas eu já queria que vocês falassem desse projeto novo, porque é um sonho, não sei, é algo que vai agregar. Eu penso que eu e a Raquel sempre tem orado nesse sentido da gente poder ter uma renda extra, sempre poder contribuir e pensar diferente, né? Algumas pessoas têm vindo no podcast e às vezes é concursado e faz uma outra coisa para gerar mais renda. Eu acho isso, cara, eu acho que isso que o mundo precisa. Porque a gente não se acomodar no que a gente tem. E eu não tô falando que a gente quer luxo, não. Mas a gente quer ter um futuro melhor. A gente quer poder pagar a conta que tá gerando esse ambiente gostoso. A gente quer ter qualidade de vida. A gente quer poder querer uma coisa e poder lá comprar, né? O filho e a filha falam, pai, quero comprar. Porque eu cresci num lar assim que eu não tinha tudo que eu queria. Sim. E nem hoje tenho tudo que eu quero, né? Tem coisas que tem projeto a longo prazo. Mas você tem a possibilidade de dar e ter, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Quero ter esse pensamento, não tive, você vai ralar para ter. Não, sabe?
Mas eu sei que esse projeto nasceu faz pouco tempo, né? Ou não, já vinha há anos aí. Pode falar, pastor? Sim. A minha esposa, ela já, desde o ano passado, ela começou a trabalhar com uns kits, né? Uns kits de relógio, pulseira, brinco, algumas roupas femininas, roupas masculinas, tudo virtual, à venda. Né? Aí depois de um tempo ela parou. Né? Ela conseguiu alguns meses, aí ela parou. E ela com esse sonho no coração. Até então, há pouco tempo agora, uma amiga dela, né, uma irmã, uma amiga, chegou para conversar com ela e falou do sonho dela de abrir um negócio junto com a minha esposa, com a Larissa. Né? Então, as duas, elas estão aí nesse novo projeto, né, na vida delas aí, de abrir uma loja de roupas infantis, né? Que legal. Né? E, na verdade, essas roupas já estão sendo vendidas. Né? A loja virtual hoje, ela chama Céu de Brigadeiro. Tem no Instagram. Céu de Brigadeiro. Acessa dá uma aí. olhada lá, dá uma acessa. Tem alguns kits também. Chama, o arroba, entra aí, gente. A gente vai passar aqui embaixo para vocês, @Céu de Brigadeiro. Então, essa tem um projeto aí... Céu de Brigadeiro. De Brigadeiro. Céu de Brigadeiro. Né? Então, aí logo, em nome de Jesus, vai ter uma loja, um espaço físico para atender melhor, né? Aos clientes, né? Então, assim, então acessa aí, vai ser legal. E assim, hoje é online, amanhã vai ter o físico, né, pastor? Que Sim. eu acho que isso que é legal e poder ser benção aí na vida de muita gente que... Esses sonhos eu acho que é legal, porque assim, queira ou não, complementa a renda, vocês vão poder projetar mais coisas, fazer mais coisas e gerar mais emprego, né, pastor? Exatamente, porque gerar emprego. Eu acho tão legal essa questão do pastor. Do pastor também de empreender, né, de abrir algo, né, ter algum comércio, né, trabalhar com alguma outra coisa que possa complementar a renda, que possa... porque assim, o financeiro também não é só pra gente, a gente também entende que tudo é pra glória de Deus. Né? Então, se é pra glória de Deus, queremos também usar esse recurso também ajudando as pessoas, né, de alguma forma, no emprego, como você disse também, e de uma forma direta também. Né? Isso tá no coração da gente. Que benção, pastor. Obrigado pelo carinho. Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu quero agradecer, né? Eu agradeço. Eu quero, Marquinha, agradecer, né, a sua esposa Raquel, né, agradecer por esse momento estar aqui com vocês. Foi um tempo aí muito enriquecedor, né? Trouxe alegria no nosso coração e é uma alegria muito grande de eu poder compartilhar uma pequena parte da minha história aí no podcast. Vai ter o 2, gente, porque tem coisa que ele não falou. A volta, né? Mas assim, a gente vai ter surgindo vários temas, pastor, e assim... Quando surgiu outra oportunidade, eu sei que também que para vocês é puxado e tal, porque é o atendimento na igreja e sempre tem coisas para fazer. Você ceder um pouquinho do seu tempo aqui para nós, eu agradeço muito a Deus. Obrigado pelo carinho. E a ideia do podcast que esse chamado que você teve que atinge o coração de quem está nos ouvindo, não talvez de ser pastor, gente, não é isso, mas de você entender que você tem um valor, tem uma vida, tem uma história. E essa história, se não tá boa hoje, ela pode ser mudada. Né, com certeza. Ela pode ser relevante. Deus não escolheu pessoas sábias, né? Deus escolheu pessoas simples, pessoas leigas, pessoas trabalhadoras, mas assim, pessoas de temperamentos diferentes. E é isso que Deus faz. Deus muda pessoas, Deus muda... totalmente as circunstâncias que você está vivendo. E é para isso que o podcast. Eu agradeço a Deus pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua história de vida. Amém. E eu sei que Deus tem ainda a acrescentar, pastor. Hoje a gente vê um coração de pastor. O jeito dele falar, o carinho. Não é só o título. Sim, sim. Que é o mais importante. É o carisma, é o jeito. E eu acho que isso ninguém tira, pastor. E isso é nato. Já vem de berço. Talvez as pessoas, igual você está nos ouvindo hoje, talvez você não descobriu para aquilo que você foi chamado, ou a sua profissão, mas fala para Deus, né? Porque hoje muita gente faz por causa do dinheiro.
Eu acho que é muito mais relevante você fazer aquilo que você é chamado para fazer, porque a nossa história vai ser diferente, né? Até o jeito de ajudar as pessoas é diferente, né? Até o atendimento, não sei se vocês, aqui, infelizmente ou felizmente agora está mudando muito o conceito, mas quando a gente vai para fora, a gente vê que o atendimento é diferenciado. Aqui está mudando esse sistema. Aqui é muito complicado. As pessoas acham que está fazendo um favor para nós, né? E esse jeito de atender, eu falo que, cara, quer ganhar uma pessoa, atender bem, né, pastor? Atendimento. O atendimento faz a total diferença. Mas obrigado, pastor Felipe, Larissa. Ah, aprendi, ó. Obrigado a minha esposa. Deus abençoe. O aniversário vai ter presente. Festa também, né? Depois dessa vai ter tanto festa, de aniversariante, tem que fazer uma mega festa. Mas obrigado aí, pastor. Obrigado, Deus Marquinhos. abençoe, um abraço à sua família, a todos que estão nos ouvindo hoje. E compartilha, gente. A gente precisa de pessoas. Obrigado pelo carinho. Fique na paz. Valeu, gente. Até mais. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tour aqui pela Lojas Mariano, para vocês conhecerem que a Lojas Mariano é uma loja de utilidades. Temos muitas utilidades para vocês. Aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu negócio. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho do que essa loja nos oferece. Então vem conhecer essa loja comigo.